da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Do prefeito de Santos, Rogério Santos. Você é flamenguista como eu. Meu pai era santista. Tá com quantos anos? Meu pai. Quem eu? 53. Pede-se a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Somos da geração Zico. Peguei o Zico como reserva ainda. Eu já peguei ele, Cláudio Adão. Eu já peguei ele como titular, né? Então no mundo eu tinha 12 anos, 11 anos. Mas acompanhei, eu assisti o jogo. Bem. Vira pra mim porque eu não falo mesmo, eu só sinalizo. Pode deixar pra cá porque eu não vou falar, só vou mexer a mão, então não precisa. Senhoras e senhores,
Em 1892, foram concluídas as obras do primeiro trecho do Cais de Santos, registrando o momento histórico em que o modesto atracadouro se tornava o primeiro porto organizado do Brasil. Em 2024, o Porto de Santos é o maior porto do Hemisfério Sul e sua atuação é vital para a economia nacional e para a segurança alimentar do planeta. Nesta cerimônia, são celebrados 132 anos de história do Porto, com anúncios de investimentos importantes para o Porto, para a região de Santos e para o Brasil. Com a palavra, o presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini. Embaixador, na qualidade do que? Ele é o primeiro. Muito bom dia a todos. Bom dia a todas, bom dia comunidade portuária, bom dia funcionários, bom dia servidores, todos que construíram essa importante história do Porto de Santos. Cumprimentar, em nome de todos os presidentes dos sindicatos aqui presentes, que representam os trabalhadores, o mais experiente, apesar de jovem, Cirino, que é um querido que representa essa força de trabalho que construiu o Porto de Santos. Cumprimentar o presidente da comissão, que discute há muitos anos a importância de uma obra que será anunciada em breve, que é o túnel Santos-Guarujá Lustosa. Nosso engenheiro foi diretor dessa casa. Cumprimentar todos os operadores, em nome do presidente do SOPESP, senhor Regis. Cumprimentar ministros Márcio França, ministro, meu chefe e grande líder, Silvio Costa, ministro Haddad, Márcio Macedo, Rui Costa, ministro Padilha. Cumprimentar deputado Marcos Pereira, em nome de quem cumprimento todos os deputados federais presentes. Cumprimentar o prefeito Rogério Suman, o prefeito Rogério do Guarujá, Rogério de Santos, Suma do Guarujá, em nome de quem cumprimento todos os demais prefeitos. Excelentíssimo senhor governador Tarcísio, seja bem-vindo ao Porto de Santos. Excelentíssimo senhor vice-presidente Alckmin, querido amigo de longa data. Excelentíssimo senhor presidente Lula, é uma honra tê-lo aqui no Porto de Santos. Hoje é um dia histórico pela festa dos 132 anos do Porto Organizado. As operações portuárias acontecem há 4 séculos, de forma organizada há 132 anos. É histórico também, senhor presidente, porque é a primeira vez na história que um presidente da República vem à sede do Porto de Santos. O Porto dos Santos gera hoje cerca de 50 mil empregos diretos. Representa 30% da nossa corrente comercial brasileira. Ano passado nós movimentamos 174 milhões de toneladas. Recorde sobre recorde. Nós estamos conectados diretamente com 200 países, 600 locais de destinos, mas podemos muito mais. É importante que o Porto de Santos público, ele tenha a capacidade de se apresentar de forma eficiente, com boa gestão, com boa governança e com transparência. Essa é a nossa missão.
Serão feitos os anúncios na casa de 7 bilhões de reais para que tenhamos uma melhor infraestrutura portuária, principalmente para a logística, que serão anunciadas aqui pelo nosso presidente. O acordo firmado recentemente entre governo federal e estadual revela a grandeza, a nobreza de homens públicos como o presidente Lula, governador Tarcísio, que estão focados nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Merecem os nossos aplausos para que nós possamos efetivamente tirarmos do papel uma obra que é centenária. Por fim, para homenagear todos aqueles que efetivamente construíram esse Porto de Santos, gostaria, cumprimentando que a minha esposa, inclusive, que está aqui, esposa Thaís Pomini, faça a entrega de flores a uma funcionária da casa, que é a Priscila, que atende toda a diretoria, que representa todos os funcionários dessa casa, os 850 funcionários. Então, receba, Priscila, uma grande homenagem. Presidente, é uma honra tê-los aqui em nossa casa. A presença de todas as autoridades destaca a relevância do Porto de Santos para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado a todos. Esse fica na mão. Com recursos federais... Microfone. Cláudio. Microfone. Pode desligar. Tem que funcionar. Pode desligar. Não pode desligar. Com recursos federais, a Autoridade Portuária e a Prefeitura do Guarujá participaram com 58 milhões de reais da construção de 649 novas moradias populares para acomodar famílias que vivem em palafitas às margens do canal de navegação. Hoje serão entregues as chaves aos beneficiários das primeiras 90 casas do projeto Parque da Montanha, no Guarujá. 4 representantes destas famílias participam hoje desta cerimônia e receberão as chaves de suas novas casas. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanha a entrega simbólica das chaves a 4 beneficiários do empreendimento Parque da Montanha. Convida-se o prefeito do Guarujá, Walter Suman, a fazer a entrega da chave a Maria Aparecida Lira Santos. Convida-se o diretor-presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, a fazer a entrega da chave a Eliete Ferreira dos Santos. Convida-se o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a fazer a entrega da chave a Irineu Cecílio dos Santos e a Hilda da Silva Santos e Santos.
Com a palavra, a beneficiária Hilda da Silva Santos e Santos. Eu agradeço, por essa oportunidade que estou recebendo essa chave. Moro na comunidade da aldeia há 24 anos e é uma luta muito grande, devido às chuvas, às enchentes que a gente vive lá, E ali o trilho também, que passa o trem, que a gente mora depois do trilho e é difícil aquela área ali. Mas graças a Deus está aqui, a minha nova casa. Com a palavra agora, o prefeito de Santos, Rogério Santos. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero cumprimentar todas as autoridades do Executivo, nas pessoas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do nosso governador Tarcísio de Freitas. Quero cumprimentar todos os representantes do Legislativo, na pessoa do Marcos Pereira, pessoa que trabalha incansavelmente para unir o Brasil. Ele pediu. Cumprimentar todos que estão aqui, na pessoa de um santista, não de nascimento, mas de coração, Dr. Geraldo Alckmin. O que é o nome? Mais ou menos. Mas ele exatamente o que está escrito. Mas eu não li o que está escrito? Um túnel é uma obra que serve para conectar lugares, diminuir distâncias, mas principalmente para unir pessoas. E a travessia seca Santos-Guarujá, antes da primeira pedra fundamental, ela já cumpre com esse papel. Porque está unindo o governo federal e o governo do estado, Santos, Guarujá, num único objetivo: viabilizar e iniciar um sonho de mais de 100 anos. Parabenizo presidente Lula, parabenizo governador Tarcísio por trabalhar juntos para fazer prevalecer o interesse das pessoas, de milhares e milhares de pessoas que serão impactadas com essa obra importante. São mais de 78 mil pessoas que passam diariamente pela travessia de balsas, muitas vezes esperando mais de 1 hora, e isso, com essa obra, com esse túnel, vai passar a ser menos de 2 minutos. É trabalhar pelas pessoas. A política não é jogo de futebol, aonde só um lado ganha. Pelo contrário, a política é a arte da convergência, do diálogo, e é preciso ter coragem para navegar pela diversidade, pela multiplicidade de ideias. E o vencedor tem que ser sempre o coletivo. Todas as pessoas, a nossa gente. Parabenizo, porque essa obra é uma obra que depende, é formada, e esse momento para chegar aqui foi feito por muitas pessoas. Eu parabenizo o deputado Paulo Alexandre Barbosa pelo extraordinário trabalho presidindo a frente parlamentar
do túnel Santos-Guarujá. O Paulo mostra que ele é o grande articulador, a grande liderança, que criou pontes e cria pontes a todo tempo. Governo do Estado, governo federal. Isso é liderar. Por fim, eu reafirmo o meu compromisso com a cidade de Santos, com as pessoas de Santos, com todas as pessoas. Eu vou continuar trabalhando juntos, intensamente, para que esse sonho centenário se torne uma realidade. Parabéns, Santos! Acabamos de fazer 478 anos. Parabéns, o Porto de Santos, 123 anos. Parabéns a todos, felicidades, um abraço. Para uso da palavra, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Sem problema. Bom dia a todas e todos. Um bom dia muito especial ao presidente Lula, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao governador Tarcísio Freitas, cumprimentar o ministro Silvio Costa, que é o ministro da pasta dos portos, e o ministro Rui Costa, que é o ministro responsável pelo PAC no Brasil. E cumprimentar a todos os parlamentares aqui na pessoa. Também vou pedir licença ao Marcos Pereira para cumprimentar o Paulo Barbosa, que foi prefeito, o pai foi prefeito aqui em Santos e tem uma ligação muito forte com todos nós. Deputados estaduais, na pessoa do Caio França, cumprimentar o prefeito Rogério, vou pedir licença ao Suman para cumprimentar o prefeito da minha cidade, São Vicente, o Caio Amado, que eu vi aqui, cumprimentando todos vocês, as mulheres, na pessoa da Lúcia, que está aqui, minha esposa, a Lúcia. Presidente, 132 anos desse porto. Olhe, presidente, desses 132 anos, durante 90 anos, o porto foi privado. O porto era um porto privado de uma família que gerenciou o Porto de Santos. E ao longo desses anos todos, o pedaço mais importante contado pelo Porto começou pelo senhor, não nesse mandato, no outro. Agora há pouco no carro eu conversava com o Sepúlveda, que é o presidente da Santos Brasil, que é um dos terminais grandes aqui de Santos, para lembrar que daquela sua primeira passagem pelo governo, quando o senhor criou um ministério específico para esse assunto, o senhor deu uma alavancada muito grande com a nova legislação, permitindo que houvesse a autoridade pública e os terminais privados investindo ao mesmo tempo. Isso deu um salto enorme. O porto era muito ineficiente antigamente. Hoje o Porto de Santos é comparável com qualquer porto do mundo. Para o senhor ter uma ideia, presidente, de cada 10 copos de suco de laranja que o senhor encontrar no mundo, 6 passaram por aqui. Aqui é o maior exportador de café em grão, o maior exportador de açúcar, os maiores commodities do Brasil passam por aqui. Ontem entrou aqui o maior navio que já entrou no Porto de Santos, com 366 metros, um monstro de navio que veio aportar aqui. E o porto, os terminais privados são comparáveis a qualquer terminal competitivo no mundo todo. Por isso, a gente desde o início insistia muito que a eleição do presidente Lula poderia representar a reafirmação do porto sendo público, com servidores públicos que são preparados e que levaram a história desse porto ao longo dos 40 anos. Mas lembrando, presidente, que para que toda essa história fosse contada, o Porto de Santos se confunde com a história de toda a imigração brasileira. Por aqui chegaram quase todas as origens japonesas, todos os sírios, árabes, libaneses entraram por aqui. Por aqui a colônia italiana que ajudou o Brasil. Então o Porto tem essa história, mas também tem uma história, e o senhor morou em Vicente Carvalho,
viu, prefeito Suman? Ele morou em Vicente Carvalho. Vicente Carvalho foi quem deu a ordem para Saturnino de Brito, que era um sanitarista, iniciar um processo de canais em Santos na época das grandes contaminações, já há muitos anos atrás. Isso deu origem a muitos estudos científicos que permitiu que a população brasileira tivesse avanços muito grandes em função do porto. Para o senhor ter uma ideia, a partir do Porto de Santos, a família que administrou aqui, na época, era 32 anos de contrato, passou para 90 numa prorrogação, ela construiu, em apenas com o valor de 6 meses de lucro do Porto de Santos, o Copacabana Palace, que foi construído por eles. Portanto, nós entendemos aqui em Santos, e todo mundo da comunidade portuária, da Baixada, que não adianta que o Porto tenha grande movimentação, e eu vou lhe dizer que em janeiro deste ano, só num terminal, houve 35% a mais de movimentação de contêineres do que no ano passado. E o senhor sabe que quando movimenta contêineres, via de regra, ele já prevê um pouco do futuro, porque o contêiner é a importação que vai ser vendida, o que significa que o ministro Haddad está acertando constantemente, porque se os contêineres estão chegando agora, é porque vai ter mais venda daqui a pouco. Para dizer ao presidente que o senhor vai anunciar aqui diversos presentes importantes para o Porto. Mas só no primeiro ano, presidente, o senhor autorizou a obra do aeroporto do Guarujá, a perimetral do Guarujá, a ligação do Porto com o Guarujá. Portanto, o túnel, que era uma obra centenária, como foi dito. Mas o senhor também autorizou uma coisa que vai ser muito importante, presidente, que é a possibilidade das pessoas frequentarem o Porto através do Valongo. Agora, com o Parque do Valongo, as pessoas vão poder frequentar o Porto de Santos numa obra que é feita com a conciliação da Prefeitura de Santos e a autoridade portuária. E o que é mais importante, talvez, de tudo, presidente, que certamente o Rui e o Haddad gostam, é porque nessas obras todas não haverá ou não houve até então recursos do orçamento da União. Os recursos são da autoridade portuária, que no ano passado e nos últimos anos todos fechou com um grande superávit, e os recursos são da iniciativa privada, dos próprios terminais, que têm interesse na ampliação. Essas casas que o senhor entregou aqui hoje são daquelas comunidades que ficam do lado de lá, na margem de lá, muito próximo da onde o senhor morou, aonde o senhor ia buscar lá o barco do seu pai, perto do aeroporto do Guarujá. Por isso, em apenas um ano e poucos dias, o senhor realizou aqui para a nossa região o sonho de quase todas as demandas que havia em relação ao Porto e em relação a Santos e Guarujá. Então, hoje, a sua visita, claro que é em aniversário ao Porto, mas nós é que agradecemos os presentes que o senhor anunciou para esta localidade. A comunidade inteira está muito contente com a possibilidade de nós produzirmos mais sem a balsa transitando na transversal, sem as catraias transitando na transversal. E aí, como a gente nunca deixa de falar, mas é importante, porque eu sei que o senhor tem um olhar muito especial para a educação, e o senhor sabe que boa parte das pessoas que gostaria muito de trabalhar nos empregos portuários, nem sempre tem a condição técnica de trabalhar, porque muita gente, os equipamentos foram modernizados. O senhor renovou agora em dezembro o Reporto, que permite que todos os terminais possam trazer equipamentos do exterior importados com isenção de imposto para as grandes empresas. E aqui nós temos quase todas elas, são empresas muito grandes de muitos países. Mas nós precisamos treinar os rapazes e moças aqui da região para que eles ocupem essas máquinas. E aí, se o senhor puder pensar num Instituto Federal para Santos específico, um Instituto Federal lá para São Vicente, de maneira especial, que é uma cidade que depende muito disso, a gente ia ficar muito contente se o senhor pudesse lembrar disso, que eu sei que o senhor vai fazer
fazer anúncio de 100 novas unidades e quem sabe o senhor pensa nessas possibilidades. Por isso, muito obrigado, parabéns ao senhor, a todos os ministros que contribuíram para essa obra e a gente saúda muito essa parceria entre o governo e a prefeitura e o governo federal. Vai possibilitar que a gente faça mais depressa, que é a que as pessoas sonham há tantos anos. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Meu muito bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente começar cumprimentando a todos os trabalhadores, trabalhadoras aqui do Porto de Santos e da Baixada Santista. Cumprimentar todos os sindicatos, entidades, associações. Cumprimentar o setor produtivo do Porto que se faz presente. Cumprimentar o nosso presidente Lula, que hoje vem mais uma vez anunciar um conjunto de investimentos para o estado de São Paulo, sobretudo para o Porto de Santos. Cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin. Cumprimentar o nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, e quero, ministro Haddad, publicamente lhe agradecer todo o apoio que o senhor deu em relação ao reporto, fundamental para potencializar o setor produtivo nacional. Cumprimentar, em nome de todos os meus amigos do Congresso Nacional, o presidente Marcos Pereira. Cumprimentar o governador Tarcísio e dizer, governador, da importância desse simbolismo no dia de hoje. Até porque são as diferenças que se constroem as convergências do Brasil. E quando São Paulo vai bem, o Brasil vai bem, o Nordeste vai bem. E esse ato de hoje, ele tem um simbolismo muito importante, sobretudo para as futuras gerações do Brasil. Quero cumprimentar o nosso ministro da Casa Civil, Rui Costa, agradecer, Rui, por todo o apoio, sobretudo que o senhor vem dando à agenda do PAC portuário e aeroportuário brasileira. E para fazer justiça, o ministro Rui teve um papel fundamental na construção da solução do túnel de Santos. Quero, Pomini, lhe agradecer, lhe parabenizar pelo trabalho. Quero cumprimentar nosso querido ministro Padilha. Quero cumprimentar meu amigo ministro Márcio Macedo. E quero, por último, cumprimentar um amigo que eu construí na vida pública, nosso querido ministro Márcio França, que tem um amor muito grande pela Baixada Santista e pelo estado de São Paulo. É muito bom, Márcio, poder estar ao seu lado para a gente poder trabalhar aqui para o Porto de Santos. Dizer, presidente, que eu não vou me alongar muito, até porque todos nós viemos aqui lhe ouvir para o senhor poder trazer boas novas. Mas desde o primeiro momento que nós assumimos o ministério, ao lado de todo esse time liderado pelo presidente Lula, ele me disse: Silvio, é fundamental que a gente possa ter um olhar para o desenvolvimento do Porto de Santos. Eu conheço aquela região, já morei em Santos, eu conheço os desafios daquela região, entendo que o Porto ele tem uma importância fundamental no desenvolvimento do Brasil, tendo em vista que hoje mais de 30% da corrente de exportação do Brasil passa pelo nosso porto. E o presidente Lula vai ser, nesses próximos anos, o presidente que mais trouxe investimentos aqui para o porto. Só esse ano, presidente, o senhor está fazendo 5 leilões na B3, que vai significar
2,5 bilhões de reais de novos arrendamentos. O setor produtivo aqui em Santos, nesses próximos 3 anos, vai investir mais 4 bilhões de reais. O senhor está trazendo investimentos que já foi autorizado pelo senhor e também pelo ministro Rui Costa, 6 bilhões de reais, que é a nossa PPP da dragagem, um sonho antigo aqui do Porto, que vai aumentar o calado de 14 para 17 metros, para a gente trazer navios maiores e aumentar a nossa competitividade. Além disso, o túnel de Santos, o Concais, investimentos que serão fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população. E eu quero, em nome de Priscila, essa jovem trabalhadora do Porto de Santos, tenha certeza que o presidente Lula está determinado a trazer investimentos para esses próximos anos e trabalhar, para mim, o maior programa social do Brasil, que é o emprego e a renda. O presidente tem trabalhado pelo Brasil para, mais uma vez, levar vida na vida das pessoas e o povo brasileiro voltar a ter dignidade. Um beijo no coração, parabéns, parabéns, presidente Lula. Com a palavra, o deputado Marcos Pereira, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Bom dia! Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de me dirigir a todas as senhoras e os senhores nesta manhã e dizer, presidente Lula, que fiquei muito surpreso em saber que o senhor é o primeiro presidente da República a visitar o Porto de Santos. O presidente está de parabéns. Hoje, um importante veículo de comunicação do Brasil, um jornal de circulação nacional, traz um editorial saudando esta parceria entre o governo federal, entre o presidente Lula e o governo do estado de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas. É assim que nós vamos reconstruir o Brasil, é unindo os divergentes, porque na divergência nós poderemos construir convergências. Está de parabéns o ministro Rui Costa, que eu sei que foi fundamental, ministro Padilha, ministro Márcio França, ministro Márcio Macedo, ministro Haddad e também presidente, ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente, todo o governo federal está de parabéns, de olhar com carinho para São Paulo, para Santos, porque a história do Brasil, prefeito Rogério e Paulo Alexandre, em nome de quem? Em nome do Paulo, cumprimento todos os deputados federais aqui, meus colegas presentes, e também em nome do Kiko Seleguim, presidente do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo, também cumprimento os demais deputados presentes. A história do Brasil passa por Santos. E hoje o governo federal, mais uma vez, escreve um capítulo nesta história. Viva o Porto de Santos, viva Santos, viva o Brasil! Fará uso da palavra o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Meu bom dia a todos. Eu queria iniciar cumprimentando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesse dia histórico,
Queria cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, os ministros Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, que coordena também o Programa de Aceleração do Crescimento, ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ministro Márcio França, filho aqui da Baixada Santista, ministro Márcio Macedo, ministro Alexandre Padilha. Queria cumprimentar o senador Jordano, nosso senador da República aqui por São Paulo, os deputados federais presentes na pessoa do presidente Marcos Pereira, na pessoa também do Paulo Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Santos. Cumprimentar os deputados estaduais nas pessoas dos deputados da Baixada Santista, o Caio França, a Solange Freitas e o Paulo Correia Júnior. Então, queria cumprimentar todos os deputados da nossa Assembleia. O Rafael Benini, que é o nosso secretário de Estado de Parcerias e Investimentos. Também os nossos prefeitos, Rogério Santos, Walter Suma, o prefeito Ademário e o Caio Amado. Em nome de quem eu cumprimento aqui todos os prefeitos da região, o Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos, e quero cumprimentar também os trabalhadores na pessoa do Cirino. Cumprimentar o capitão de Mar e Guerra, Marcos André, todos os vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, diretores, conselheiros, trabalhadores portuários. O dia de hoje é um dia de fato especial, não só por estar celebrando 132 anos do Porto de Santos. Um porto que se chegou aqui pela primeira vez no século XVI. E, de fato, o Porto Organizado nasce em 1892. E, a partir daí, é uma história de sucesso, uma história de crescimento. O porto que representa 1/3 da movimentação no Brasil. O porto que, por ferrovia, une Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e, por rodovia, o Brasil inteiro. O porto que exporta café, que exporta açúcar, que exporta suco de laranja, que exporta grãos, que exporta contêineres, que recebe também as nossas importações, ou seja, um patrimônio do nosso Brasil. E um porto que vai receber no dia de hoje presentes importantes. E presentes que nascem do entendimento, nascem da parceria, e isso torna esse momento mais emblemático. E talvez eu seja um privilegiado de estar participando desse momento emblemático, de estar celebrando a parceria com o governo federal para entregar para a Baixada Santista algo que era desejado, e os primeiros registros são de 100 anos atrás, o túnel Santos-Guarujá. E nós vamos tornar, Pomini, esse sonho uma realidade. Nós vamos fazer esse túnel sair do papel. E a gente está falando de 6 bilhões de reais de investimentos. Imagina, Suma, o que isso vai representar para o Guarujá. Imagina, para cada cidadão não ter que ficar mais na fila da balsa. Imagina o que isso vai representar. O ganho de tempo de viagem, o ganho de produtividade, a quantidade de empregos gerados, trabalhadores que vão levar o sustento para sua casa. Uma parceria que vai representar 50% de investimento do Estado com 50% do governo federal. Uma parceria que vai deixar sua marca aqui na Baixada Santista. Só que, tão importante quanto o túnel Santos-Guarujá, e às vezes a gente não fala ou não ressalta, são as outras parcerias que nós estamos construindo. A parceria para resolver outro problema histórico da Baixada, parceria para as obras da perimetral. E aí, quando a gente acertou a questão do túnel, nós acertamos também, ministro Rui Costa. Vamos fazer em parceria as obras da perimetral, vamos fazer os viadutos que estão faltando, vamos melhorar a mobilidade urbana, vamos tirar as pessoas do engarrafamento. Mas não é só isso. Quando a gente acertou a parceria do túnel, acertamos a parceria da perimetral, acertamos também a parceria para fazer habitação, para continuar investindo na retirada das pessoas das palafitas. E vamos fazer isso juntos. O Ademário vai ficar feliz com as casas que vão chegar em Cubatão. Né? Isso vai fazer a diferença. E quando a gente soma todo o investimento que vai ser feito aqui, no túnel, na perimetral, nas casas, a gente vai passar fácil, presidente Lula, dos 8 bilhões de reais. E nós vamos fazer isso juntos. Então está na hora, realmente, de celebrar o que é histórico. Não importa ter opinião
gente. O que importa é enxergar o verdadeiro interesse público. Importa enxergar que nós temos que fazer a diferença pelo cidadão. Interessa que nós temos que deixar o legado, e nós vamos deixar o legado, e vamos deixar esse legado trabalhando juntos. Muito obrigado pela parceria, presidente Lula. Que Deus abençoe Santos, a Baixada Santista, o Porto. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, queria ter uma conversa com os companheiros e as companheiras que estão aqui. Esse microfone está melhor. Esse microfone Nós estamos num ato civilizatório. Aqui estão reunidos uma parte da comunidade de Santos, gente do Guarujá e de outras cidades, gente de São Vicente, presidente de partidos, de vários partidos diferentes, o presidente da República, o governador do estado e prefeitos aqui presentes. Esse ato aqui, mais do que o anúncio de dinheiro para o Porto de Santos, esse ato aqui significa que nós precisamos restaurar neste país a normalidade. E a normalidade é a gente respeitar o direito à diferença. Eu já fui presidente da República, com Alckmin, governador do estado, em partido diferente. E o Alckmin derrotou a gente 4 vezes. E nós não temos que reclamar, temos que nos preparar para ganhar. Nós disputamos com o Tarcísio e perdemos as eleições. Não dá para querer dar um golpe em São Paulo, invadir o prédio de São Paulo, não. É voltar para casa, se preparar e disputar outra vez. E respeitar o direito do exercício da função de quem ganhou as eleições. Porque senão a democracia fica capenga. E a democracia é o respeito à diversidade, é o respeito à diferença, é a gente aprender a conviver com quem a gente não gosta, mas a gente respeita o direito da pessoa até não gostar da gente. E a gente também não é obrigado a gostar das pessoas. Isso não impede que a gente seja responsável de lidar com as nossas diferenças. E eu quero dizer ao governador Tarcísio, eu governei com o Alckmin, eu governei com o Serra e nunca em nenhum momento de 8 anos de presidência eu tratei São Paulo diferente porque eles não pertenciam ao meu partido. E quero te dizer, Tarcísio, você terá da presidência da República tudo aquilo que for necessário, porque eu não estou beneficiando o governador, eu estou beneficiando o estado mais importante da federação, com 42 milhões de habitantes. Estado que eu devo tudo o que eu sou. Eu sou de origem pernambucana, mas cheguei aqui nessa cidade com 7 anos de idade e tudo que eu sou na vida eu devo a São Paulo. Portanto, São Paulo merece respeito e o governador merece ser tratado com muito respeito nas atividades públicas que nós fazemos. E eu quero começar, eu estou com o discurso escrito, mas não vou ler esse discurso, porque não dá para segurar o microfone e ler ao mesmo tempo o discurso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é só
questão dos portos e do Eurotúnel nosso aqui, pequeno de 1.800 metros, que é o nosso Eurotúnel, que vai ser importante. O que é importante, Tarcísio, é dizer para você que o BNDES aprovou 1.350 bilhões para o Estado de São Paulo, para o eixo norte do Rodoanel, que logo, logo você irá receber a notícia do Aloysio Mercadante. Mais importante, nós vamos fazer aqui no Estado de São Paulo mais 12 institutos federais. E quero dizer, companheiro Márcio, que São Vicente será premiado com o instituto e que a cidade de Santos será premiada com o instituto. E é importante lembrar que esses institutos, eles precisam ser utilizados para formar jovens, para desenvolver a economia local. Qual é a aptidão da cidade de Santos? Esses jovens têm que estudar cursos que possam servir para aprimorar o crescimento econômico e o desenvolvimento tecnológico da cidade que o Instituto é criado. Dito isso, companheiros, eu queria cumprimentar meu companheiro Geraldo Alckmin, meu vice-presidente, cumprimentar o companheiro Tarcísio, governador do Estado de São Paulo, cumprimentar o Marco Pereira, que está, no exercício da presidência da Câmara, porque o Lira não veio aqui. Queria cumprimentar o companheiro Silvio Costa, ministro dos Portos, Rui Costa, e cumprimentar o seguinte: quando a coisa vai mal no Brasil, a culpa é do ministro da Fazenda. Quando as coisas vão bem no Brasil, é por conta do presidente da República. Então é preciso apenas equilibrar. A economia vai bem nesse momento por conta da competência e do comportamento do Fernando Haddad dirigindo a economia brasileira. Inclusive com uma capacidade extraordinária de negociar com a Câmara e negociar com o Senado. Nada de graça. E é importante vocês saberem que o meu partido, de 513 deputados, só tem 70. Portanto, vocês imaginam a quantidade de conversa que tem que ser feita para que a gente consiga aprovar uma coisa da Câmara dos Deputados. E quero dizer para vocês que este ano aconteceu algo mais do que revolucionário. Pela primeira vez, no regime democrático, a gente consegue aprovar uma reforma tributária aprovada pela Câmara e pelo Senado, com muita conversa. E é preciso muita conversa. Vocês sabem que para a gente governar bem, é preciso que a gente defina claramente o que você vai fazer para o país logo no primeiro ano de mandato. Porque se você não define um projeto estratégico do que você quer para o país virá refém dos ministros. Cada ministro quer fazer a sua ponte, cada ministro quer fazer o seu porto, cada ministro quer fazer, a sua estrada, cada ministro quer fazer. Então, o governo termina se transformando num monte de obras que não tem ligação entre elas. O que nós fizemos? Eu aprendi isso em 2007. Nós lançamos o primeiro PAC em 2007, fevereiro de 2007. E a gente planejou tudo o que ia acontecer nesse país até 31 de dezembro de 2010. E nós dissemos numa reunião: está proibido ministro ter novas ideias. O papel dos ministros agora é cumprir o que está determinado pelo PAC, que foi aprovado pelo governo. Agora, nós fizemos a mesma coisa. É importante lembrar que o PAC não é uma ideia do Lula. O PAC não é uma ideia do Rui Costa, que é o coordenador, ou de qualquer ministro aqui. O PAC é o resultado da maturidade política, da gente entrar em contato com os 27 governadores de estado e dizer para cada governador: nós queremos que vocês apresentem para o governo federal as
também vale para o Minha Casa Minha Vida. E o que nós estamos fazendo não é resultado de uma ideia do presidente da República, é o resultado da construção coletiva de prefeitos e governadores do governo federal que querem, pelo menos uma vez na vida, no século XXI, não estragar a oportunidade que o Brasil tem de se transformar numa economia rica, próspera e que o povo brasileiro melhore as suas condições de vida. Nós precisamos nos transformar num país altamente desenvolvido. E é por isso que nós tiramos esse porto da política de privatização. Nesse nosso querido Brasil, se estabeleceu uma narrativa de setores da elite econômica brasileira de destruir a imagem do Estado, de destruir a imagem do poder público, a ideia de que o Estado não vale nada, a ideia de que o governador não tem que ter ideia, a ideia de que o presidente não tem que ter ideia, a ideia que nós seremos bonecos na mão deles que apresentam para nós aquilo que eles acham que tem que ser feito, e a gente que foi eleito pelo povo, a gente que foi xingado, a gente que ganhou, tem o direito de governar esse país do jeito que a gente entender que deva governar, e o partido governar São Paulo e os prefeitos governar a cidade. Então nós queremos provar que esse porto, com a sua autoridade portuária, vai fazer tanto ou mais do que qualquer empresário faria nesse país. Porque é o que nós queremos provar. Veja, eu era constituinte em 88, quando a gente aprovou o SUS. O SUS apanhou nesse país como se fosse algo desprezível. As pessoas só mostravam no SUS aquilo que não funcionava. O SUS poderia salvar 1000 vidas num dia, ninguém se importava. Mas se tivesse uma morte no SUS, era para poder mostrar que o SUS não funcionava, porque o SUS não tem gestão, porque falta gestor, sempre inventa. O grande gestor desse país era o cara das lojas americanas, o tal do Paulo Jorge Lema, que deu um calote de quase 40 bilhões de reais nesse país, quebrando a loja dele e quase quebrando o sistema financeiro. E depois é o poder público que não sabe governar. Então o que nós queremos provar é que se o Estado for responsável, o Estado vai fazer as coisas que tem que ser feitas. Esse túnel é necessário. E esse túnel ele fica muito caro, seja para São Paulo, seja para o governo federal, de fazer sozinho. Então, com muita humildade, São Paulo já tinha um projeto, o meio ambiente já tinha aprovado. Então a gente não poderia ficar com a ideia de que o governo federal deveria fazer e São Paulo fica fora. Não, humildemente, eu falei para o Rui Costa, falei para o ministro, traga o Tarcísio aqui, que nós vamos fazer uma parceria para fazer conjuntamente esse nosso querido Eurotúnel, sabe? Que é muito pequeno, mas é muito importante. E é assim que a gente tem que governar esse país. A gente não pode governar de forma diferente. Um presidente da República não pode ter inimigo. Um presidente da República não pode gostar de um estado e não gostar de outro. Um presidente da República não pode gostar de uma cidade e não gostar de outra. As cidades são pequenas, mas é na cidade que a gente vive. É na cidade que está o problema da educação. É na cidade que está o problema da saúde. É na cidade que está o problema do transporte. É na cidade que o povo está próximo da autoridade e vai na casa dele xingar. Então nós temos que tratar as cidades com muito respeito e tratar os prefeitos com muita decência. E de todos os partidos políticos.
Nas eleições, você diga o que você quer, dispute. Se ganhar, maravilhoso. Se perder, vamos lamber as nossas feridas e esperar outra oportunidade. Eu digo isso porque ninguém tem mais experiência de perder do que eu. Eu perdi o governo de São Paulo em 82 por Franco Montoro. Eu pensei que eu ia ganhar. Eu perdi. Eu perdi em 89. Eu perdi em 94. Eu perdi em 98. Nós ganhamos em 2002, 2006, 2006, 2014, 2010. O Haddad quase ganhou em 2018, mas perdeu para o Bolsonaro. E eu voltei a ganhar a presidência da República pela terceira vez. Aliás, o único presidente eleito pela terceira vez. Então eu não tenho o direito de escolher inimigos. Eu tenho a gratidão do povo brasileiro que me elegeu pela terceira vez. Quantas pessoas querem ser eleitas pela primeira vez? Eu fui pela terceira vez. Então o que eu tenho que fazer é dedicar o que eu tiver de tempo, o que eu tiver de saúde, o que eu tiver de inteligência para melhorar a vida do povo pobre desse país, na educação, na saúde, no emprego e no salário. E é por isso que eu vim aqui hoje anunciar para o Tarcísio que nós estamos juntos. Em quem ele vai votar é um problema dele. Em quem eu vou votar é um problema meu. Mas nós estamos juntos com o compromisso de servir o povo desse estado e o povo brasileiro. Se vocês não sabem, o Tarcísio trabalhou no DENIT, trabalhou fazendo o gasoduto Quari Manaus, quando eu era presidente. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, era uma opção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições. E enquanto a gente estiver governando, a gente trabalhar. É importante, Tarcísio, é importante você ter claro. Da minha parte, não faltará um minuto de respeito ao papel que você exerce em São Paulo, da mesma forma que eu fiz com o Alckmin. O Alckmin, nós brigamos tanto. Olha como é que a gente está agora, casadinho ali, ó, casadinho. Nós estamos separados pela dona Lu e pela dona Janja. Nós estamos ali juntinhos. Ou seja, o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de harmonia. O Brasil precisa de um pouco de alegria. O Brasil precisa de um pouco de esperança. Esse país não pode jogar fora o século XXI. Este é o século da transição ecológica. E ninguém compete com o Brasil na hora de discutir energia renovável, na hora de discutir etanol, biodiesel, sabe? Hidrogênio verde, ninguém disputa conosco. Então essa é a chance da gente construir junto. Essa é a chance da gente fazer a virada nesse país. Eu quero dizer para vocês que eu estou feliz. Se vocês querem um presidente que tem sorte, pode saber que elegeram. Sou feliz no meu casamento. Sou feliz, tem gente que fala que não gosta de governar, eu gosto. Eu não gosto de governar, eu gosto de cuidar das pessoas. A palavra correta é cuidar. Governar é para o ministro da Fazenda que fica preocupado com a contabilidade. Eu quero é tratar do povo. Eu quero saber se o povo está tomando café de manhã. Eu quero saber se as pessoas estão almoçando. Eu quero saber se as pessoas estão jantando. Eu falei durante a campanha, a carne vai baixar. E a carne baixou. O alimento baixou. É esse país que nós queremos construir, gente. Eu vou contar uma coisa, Tarcísio. Daqui a pouco a gente vai na Volkswagen. Eu espero que você esteja lá. A Volkswagen vai anunciar 19 bilhões de reais de investimento. Há quantos anos a indústria automobilística não investia nesse país? Quando eu deixei a presidência em 2010,
indústria automobilística vendia 3 milhões e 700 mil carros por ano. Eu voltei para a presidência em 2023. A indústria automobilística vende 2 milhões de carros. Ou seja, perdeu quase 50%. Por quê? Porque não tinha poder de compra, porque não tinha consumo, porque as empresas não acreditavam no Brasil. E o nosso papel é fazer com que a gente garanta estabilidade política, a gente garanta estabilidade econômica, estabilidade fiscal, estabilidade jurídica e que a gente tenha previsibilidade do que a gente quer nesse país. Esses são os ingredientes do sucesso. E por isso nós não privatizamos esse porto, porque nós acreditamos no povo trabalhador desse porto. Nós acreditamos. Agora, só se fala em inteligência artificial. Por que inteligência artificial? Eu prefiro a inteligência humana. Eu prefiro, porque ela tem sentimento. Ela pensa mais humanisticamente. Então, esse negócio de inteligência artificial, vamos devagar nisso, vamos aprender, mas vamos cuidar do nosso povo. Eu quero o jovem na escola estudando. Nós acabamos de fazer uma lei em que a gente vai garantir para o ensino médio brasileiro uma poupança. O jovem estudante, ele vai utilizar, vai receber R$200 por mês. No final do ano, vai ter um depósito, uma poupança para ele de R$1.000. Se ele passar e ele tem que frequentar a escola 80% da presença, se ele fizer tudo isso, no ano seguinte, ele vai continuar recebendo mais R$200 por mês e no final do segundo, ele vai continuar recebendo mais R$200 por mês e mais R$1.000 na poupança. Quando terminar, se ele souber economizar, ele tem um dinheirinho para pensar o que ele vai fazer da vida. E me disseram, não, Lula, mas isso, o governo está gastando dinheiro, o governo está gastando. Não. Quando se trata de educação, nós estamos investindo. Eu estou gastando se eu não cuidar desse jovem e deixar ele virar, sabe, o crime organizado. Se deixar esse jovem virar um fumador de crack, se deixar ele virar um cheirador de cocaína, eu tenho que cuidar é que ele viva estudando, que tem a chance da vida, que a família vive em harmonia e que a família sabe que o seu filho vai ter futuro. Esse país não depende de mim. Esse país depende de cada um de vocês. E eu vou terminar dizendo o seguinte: vocês estão vendo, a televisão só fala de dengue agora, né? É como se fosse a primeira vez que a gente tivesse dengue. É como se fosse a primeira vez. Faz muitos anos que a gente ouve falar de dengue. E dengue, como é que a gente cuida? Dengue, a gente pode evitar que ele apareça se o prefeito tiver cuidado de limpar a cidade, de limpar a rua. Se o dono da casa tiver cuidado de cuidar da sua casa, de não deixar água empoçada, de não deixar lixo. Cada um tem uma responsabilidade. Não é só o prefeito, não é só o governador, não é só o presidente da República. Nós, em casa, somos o primeiro a ter responsabilidade. Se tiver dengue na sua casa, veja se o dengue vem do vizinho ou vem da sua própria casa. Ao invés de xingar alguém, olhe se você cumpriu com o seu compromisso, se você cumpriu com o cuidado que você tem da sua família. Porque assim vai ser bom para todo mundo. E a gente não pode ficar transferindo responsabilidade e acusações. Então, queridas e queridos companheiros, quero dizer para vocês o seguinte: eu tenho mais 3 anos de mandato. Se prepare, porque esse país vai surpreender o mundo. Se prepare, porque nós vamos crescer mais. Se prepare, porque a gente vai aumentar salário. Se prepare, porque o salário mínimo vai aumentar. Se prepare, porque a massa salarial vai crescer. E se prepare, que o emprego vai crescer. Nesse primeiro ano, nós batemos recordes de volume da massa salarial, quase 300 bilhões de reais. Nós crescemos a massa salarial em quase 11%. E nós crescemos o salário mínimo depois de 6 anos sem nenhum reajuste. Então, companheiros, é o seguinte: o Brasil está não na mão do prefeito,
na mão do governador, na minha mão. O Brasil está na mão de vocês. Vamos construir esse país junto, porque os nossos netos e os nossos filhos esperam que a gente faça mais pelo país do que os nossos pais e os nossos avós fizeram. Um abraço, parabéns à cidade de Santos, parabéns ao povo de Santos e parabéns à relação democrática entre o Brasil e São Paulo. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todos que aguardem. Tá aí, nós acompanhamos o anúncio de investimentos para a região do Porto de Santos, que completa 132 anos. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a preocupação do governo em atrair investimentos para a área do Porto de Santos, por onde passam, segundo ele, mais de 30% das exportações brasileiras. Ele também citou investimentos de 6 bilhões de reais na parceria público-privada para a dragagem, que vai possibilitar o trânsito de navios maiores e, com isso, fazer com que o Brasil aumente as exportações. Outra obra anunciada é o túnel submerso Santos-Guarujá, que será construído com mais de 5 bilhões de reais do novo PAC. Será o primeiro túnel imerso no mar da América Latina. O projeto deve beneficiar mais de 5 milhões de pessoas, entre usuários da travessia de balsa e turistas. A previsão é que a obra comece em 2025 e que seja concluída em 2028. Tanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é filiado ao Republicanos, quanto o presidente Lula, que é do PT, comemoraram a parceria entre governo federal e governo do estado. Lula, inclusive, antecipou aí alguns investimentos que serão feitos em São Paulo, como, por exemplo, a construção de mais 12 institutos federais, um deles na cidade de Santos e outro na cidade de São Vicente. E é isso. O Gov Agora fica por aqui. A gente pode voltar a qualquer momento com outras notícias do governo federal ou então na próxima.